irmãos, amém? Graça e paz para vocês também que se encontram na sua residência, no seu trabalho. Que o Senhor possa continuar falando poderosamente aos nossos corações. Uma palavra que eu ouvi logo no início aqui do nosso culto foi que o princípio de toda sabedoria é o temor ao Senhor. E o Senhor, Ele prepara tudo para que a palavra dEle continue sendo ministrada, para que todos possam receber como um solo fértil e guardar no coração para não pecar contra o próprio Deus. Amém? Nós temos uma divisa e um tema. O nosso tema é frutifique, crescendo no conhecimento da palavra. E a divisa está em 2 Pedro 3,18. Vamos abrir, irmãos, 2 Pedro 3,18. Porque eu entendo que a palavra de Deus, muitos já passaram por aqui, já ministraram a palavra, mas é necessário que em todo o tempo nós venhamos a estar lembrando dessa palavra. Então, quanto mais palavra, quanto mais conhecimento, melhor para que nós venhamos a viver e viver uma vida de abundância e bem em Cristo Jesus. E diz assim, 2 Pedro 3,18, que é nossa divisa. Antes, crescei na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja dada glória, assim agora como no dia da eternidade. Amém. Senhor, aqui está sendo ministrada a Tua palavra. O Senhor já falou em meus Teus louvores, Pai. Preparou todo o lugar para que nós estivéssemos tranquilos, calmos, serenos. Porque a dependência é do Senhor. Nós estamos completamente dependentes do Senhor para ouvir a Tua voz através do conhecimento que a Sua própria palavra nos traz. Muito obrigado, Senhor, por me escolher, por me capacitar, por me dar sabedoria à vida dos altos céus, porque se do céu não vier aqui na terra, nada nos será dado ou otorgado. Por isso, continua a falar aos nossos corações e glorifica o Teu nome, em nome de Jesus. Amém. E logo no início da carta de Pedro, né? 2 Pedro, eu vou falar um pouco sobre o que essa carta vai trazer e vai falar para nós cristãos e para os cristãos daquela época. Então Pedro ali, ele está alertando o cristão, né, os seguidores de Cristo, de que é necessário que ele continue crescendo no conhecimento cristocêntrico do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Não é em qualquer crescimento, não é em qualquer livro de história ou em qualquer fábula de homens, mas no nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E esse crescimento, ele deve gerar fruto. Pedro, ele vai dizer que esse fruto e esse crescimento deve estar ligado à natureza divina. Ele nos traz virtudes, 7 virtudes aqui no início da sua carta, em 2 Pedro capítulo 1, que vai trazer essa referência. Com essas virtudes, vocês vão frutificar. Se vocês viverem essa virtude, buscar de forma individual essa virtude, no Espírito, que é um fruto do Espírito também, vocês irão frutificar. Ele também vai nos alertar nessa carta sobre os mestres corruptos que estão desencaminhando os crentes daquela igreja, né, naquela comunidade ali. Porque eles viviam de forma incorruptas e eles pregavam, falavam com teologias, né, distorcidas, que não convinha com o que a palavra de Deus dizia. Então o objetivo dessa carta de Pedro é trazer esperança à igreja, esperança àquele povo, esperança para nós hoje, referente à vinda, a buscar o conhecimento, para não sermos enganados, enrolados e viver levados como vento de vãs doutrinas. Então, através do conhecimento de Jesus, é que nós vamos ter uma vida plena de paz com Ele. E nós vamos começar dando início. Essa foi só uma pequena introdução do que eu vou tratar aqui esta noite, que está lá em 2 Pedro, capítulo 1. Vamos ler. Simão Pedro, servo e apóstolo de Cristo, aos que conosco alcançaram fé igualmente preciosa, pela justiça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Graça e paz
vos sejam multiplicadas pelo conhecimento de Deus e de Jesus, nosso Senhor. Pedro. Alguns já conhecem Pedro, muitos já explicaram quem era Pedro, e ele mesmo se apresenta aqui, servo e apóstolo. Mas nós não podemos deixar de dizer também que Pedro, ele foi um homem simples, um homem analfabeto, que não era eloquente, pescador, né? E assim, muitos de nós, quando nós não tínhamos um conhecimento pleno, não buscávamos esse conhecimento, também nos encontrávamos assim. Mas Pedro se tornou um homem apto quando começou a andar com Jesus. 3 anos ele andou com Jesus, aprendeu, conheceu, viu e ouviu e aprendeu. E hoje ele tem legalidade e credibilidade para falar que só por meio desse conhecimento, só por meio de Jesus, a salvação, a paz e a vida eterna. E no capítulo 1 e 2, vai falar sobre essa paz, que a graça e a paz vos seja multiplicada. Então, não há paz sem essa graça. A graça imerecida é um favor de Deus. E essa paz que ele nos traz aqui, que ele fala, é uma paz que o mundo não dá. Porque em Romanos lá 5:1, quem quiser abrir pode abrir, vai falar que nós somos justificados pela fé. E por isso é que nós temos paz com Deus. Então essa paz é uma paz entre Deus e o homem, ligada por meio de Jesus Cristo. Então, meus irmãos, essa paz e esse conhecimento só vem por meio de Jesus, através de conhecê-lo, de aceitá-lo. Porque outrora andávamos em delitos e pecados, fazendo a nossa vontade da nossa própria carne. Mas quando aceitamos Jesus, quando buscamos conhecê-lo, Ele, no mesmo momento, nos direciona e nos liga a Deus. E aí conhecemos a verdadeira paz. Em João 14:27, ele vai dizer também que eu vos deixo a minha paz. Quando ele está ali falando com os discípulos, né, no final dos seus discursos, ele diz: eu vos deixo a minha paz, e a minha paz eu não dou como o mundo a dá. Ou seja, a paz que o mundo dá é uma paz superficial. É uma paz que o homem pode até achar que ele pode viver sem Deus. Mas o homem, quando ele vive sem essa paz e vive sem Deus, ele carrega um fardo muito pesado. E o Senhor não quer isso para o homem. O Senhor quer que o homem tenha uma paz onde ele traga confiança. Não fique preocupado com coisa alguma. Porque a minha palavra, as minhas promessas, elas são vivas, são eficazes, elas irão se cumprir na vida daqueles que creem, que obedecem aos meus mandamentos. Então, o homem ele pode sobreviver sem Deus. E uma das coisas que eu estudando no PGM, eu aprendi com uma das alunas lá, né, do PGM, foi que ele se torna um vivo morto. Viver sem Deus é um vivo morto. E o fardo que ele carrega é pesado. E o jugo também, né? E o Senhor, ele nos chama a atenção para isso. Quando ele traz em sua palavra, em Mateus 11:29. Vamos abrir, vamos ler. Mateus 11:29. Que é Mateus 11:29, estou procurando aqui. A partir do 28. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. E quando a gente busca o significado do jugo,
O jugo é a opressão que a pessoa carrega quando está dominada pelos seus próprios problemas, né? Com enfermidades, com vícios, com dívidas, com doenças psicossomáticas, com dúvidas religiosas. E o Senhor está dizendo: não venha para mim, busque o conhecimento. Eu sou a verdade, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Deixa esse fardo que eu carrego, eu torno ele leve, eu posso torná-lo leve. Então ele nos ensina aqui em sua palavra a colocar sobre o domínio dele o fardo, para que se torne mais leve para cada um de nós. E esse fardo é justamente o pecado, né, que nos escraviza e nos impede de ter um relacionamento pessoal com Deus. Portanto, precisamos buscar conhecer Jesus, para que possamos ser achados nele. Amém? E no versículo do, ainda voltando para 2 Pedro, lá capítulo 1, vamos falar das virtudes que eu falei logo no início, quando Pedro, ele fala que para que nós venhamos a multiplicar, nós precisamos ter essas virtudes precisam nos acompanhar, e nós precisamos também dar fruto, frutificar, fruto espiritual também. E aí ele vai falar sobre essas virtudes. A partir do 3, vamos ler a partir do 3. Visto com o seu divino poder, nos deu tudo o que diz respeito à vida e piedade, pelo conhecimento daqueles que nos chamou, por sua glória e virtude, pelas quais eles nos têm dado grandíssimas e preciosas promessas, para que com elas fiqueis participantes da natureza divina, havendo escapado da corrupção que pela concupiscência há no mundo. E vós também, pondo nisso mesmo toda a diligência, acrescentai à vossa fé a virtude, e a virtude a ciência, e a ciência a temperança, e a temperança a esperança e a paciência a piedade, e a piedade a fraternidade, e a fraternidade o amor. Porque se em vós houver o aumentarem essas coisas, não vos deixarão ociosos nem estéreis no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Até aqui um pouco, para eu falar um pouco sobre isso. Então são 7 virtudes que devem acompanhar, devem ser evidência na vida do cristão, para que ele possa verdadeiramente ser considerado discípulo de Jesus. Porque o discípulo, ele segue o mestre, e as evidências devem ser notadas e vistas no meio do povo de Deus e no meio das testemunhas aí fora também. Então há uma necessidade em a gente buscar santidade, e buscar por meio do Espírito Santo de Deus, da oração a Deus, esse progresso espiritual, essas virtudes, essa frutificação. E lá em Colossenses 1:9, Cristiane Passos colocou na sexta-feira aqui muito bem, ela exaltou o nome do Senhor, e ela falou que tudo era por Ele, tudo era para Ele era o cabeça da igreja. E essa frutificação e o conhecimento dessa palavra, ela deve ser contínua. E ali em Colossenses, capítulo 1, versículo, quem quiser pode estar abrindo, Colossenses, vamos olhar. Colossenses 1, capítulo, versículo 10, 1:10. Porque aqui ela explanou muito bem, falou muito bem aqui na sexta-feira. E eu guardei isso no meu coração. E aqui vai falar sobre o progresso espiritual que o próprio Paulo, ele ora, né? Pelos Colossenses ali. E no 10 vai dizer que esse progresso espiritual, né? Esse conhecimento, essa multiplicação, essa frutificação,
vai servir para que nós possamos andar diligentemente, versos 10, 10, diante do Senhor, agradando o Senhor em tudo, e frutificando em toda boa obra, e crescendo no conhecimento de Deus. Para agradar a Deus, nós precisamos buscar essa virtude, buscar a frutificação e evidenciar os frutos do Espírito. Ainda no capítulo 1, versículo 12 a 15, nós vamos ler de 2 Pedro. A 15, nós vamos ver a necessidade, né, que Pedro ali, a necessidade de ele exortar sempre os cristãos, de estar trazendo sempre à lembrança essa palavra, essas promessas que vão nos firmar, nos fazer esperar, nos trazer esperança, que diz assim, vamos começar a ler do 12 até o 15. Pelo que não deixarei de exortar-vos sempre acerca dessas coisas, ainda que bem as sabais e estejais confirmados na presente verdade. E tendo por justo, enquanto estiver nesse tabernáculo, despertai-vos com admoestações, sabendo que brevemente hei de deixar esse meu tabernáculo, como também nosso Senhor Jesus Cristo já nos tem revelado. Mas também eu procurarei em toda ocasião que depois da minha morte tenha as lembranças dessas coisas. Aqui nós vimos Pedro, né, de forma diligente, de forma ansiosa, se colocando com excelência para trazer a lembrança, para trazer esperança para esse povo, para essa igreja, para nós que estamos aqui hoje, da necessidade de estarmos lembrando das promessas do Senhor, de estar lembrando que nós devemos buscar crescer nessa graça, crescer no conhecimento, porque é Ele que nos vai trazer vida, e vida em Cristo Jesus. E a 16 vou continuar lendo. Porque não vos fizemos saber a virtude e a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, seguido de fábulas artificialmente compostas, mas nós mesmos vimos a sua majestade, porquanto ele recebeu de Deus, Pai, honra e glória, quando da magnífica glória lhe foi dirigida a seguinte voz: este é o meu filho amado, em quem me tenho comprazido. E ouvimos essa voz dirigida no céu, estando nós com ele no Monte Santo. Nós sabemos que os falsos mestres aqui não acreditavam que os discípulos e que Pedro estavam falando a verdade, pois eram homens leigos. Que conhecimento? Não tem conhecimento, não é letrado, não conhece nada e vem para cá querer colocar na nossa mente conhecimento. De quem ele traz esse conhecimento? Mas aqui, nesses versículos que eu acabei de ler, Pedro, ele tem total legalidade, né? E ele tem credibilidade, sabe por quê? Porque ele foi testemunha ocular de Jesus. Ele viu e ouviu, ele andou com Jesus. E quando aqui ele traz o Monte Santo, se a gente abrir nossas Bíblias lá, vamos abrir Marcos 9, 2, por favor. Vai testificar isso. Marcos. Marcos 9, 2. Vai testificar que ele tem plena legalidade para falar e pleno conhecimento do que eles achavam que ele era leigo, mas o conhecimento que ele buscou foi um conhecimento que está acima do entendimento deles. Marcos 9, 2 diz assim, vai falar sobre a transfiguração de Jesus. E 6 dias depois, Jesus tomou consigo Pedro, a Tiago e a João, e os levou sós, em particular, a um alto monte, e transfigurou-se diante dele.
Olha aqui a própria palavra de Deus, inspirada por Deus aos profetas, a Pedro, dizendo que Pedro viu e estava lá e viu a glória de Deus no monte. Não tinha como negar, não tinha como dizer que ele não entendia ou não conhecia. E no 7 ainda vai dizer aqui, ó: e desceu uma nuvem que os cobriu com a sua sombra, e saiu da nuvem uma voz que dizia: este é o meu filho amado, e a ele ouve. Olha aí a voz de Deus dizendo que Jesus era o filho amado dele. A ele ouve. Portanto, igreja, a ele ouça. Ouça a voz do Espírito Santo de Deus, a voz de Jesus, porque esse livro é um livro sobrenatural, onde o autor está vivo, está se comunicando conosco. E quando eu estava lendo, né, porque tem muitas coisas acontecendo aí no mundo, como os falsos profetas e mestres estão fazendo, né? Estão falando que se você quiser ter prosperidade ou quiser conseguir alguma coisa, você deve usar algo, você deve apalpar algo ou segurar algo. Mas a fé não se pode ver, né? É algo invisível. Você não precisa pegar em algo, ter algo ou comprar algo para que algo venha a ser realizado na sua vida através do poder de Deus. Jesus disse: basta você crer. Se você crer nesse filho, você verá a glória de Deus. Amém? Vamos continuar. Ainda no capítulo 2, 2 Pedro. A gente vai estar sempre lá e vai estar sempre voltando para estar olhando, né, as outras passagens que confirmem que a palavra de Deus ela continua viva, e eficaz. Capítulo 2 agora. Estou sem meu óculos aqui, mas certamente Deus está trabalhando. Aqui. Quem achou, pode ir dando uma olhada, porque no capítulo 2 ele vai falar, ele vai alertar sobre a consequência, né? E o juízo sobre esses falsos profetas, porque Deus ele é justo. Ele não vai deixar que esses falsos profetas entrem na sua igreja e façam o que queira, não. Ele vai trazer o juízo. Ele vai mostrar a consequência através da sua palavra, para que nós não fiquemos enganados quanto ao favor de Deus, quanto a Deus ser justo. E o 2 vai falar sobre isso. 2 vai dizer: e também houve entre o povo falsos profetas, como se entre vós haverá também falsos doutores. Introduzirão encobertamente heresias e perdição, e negarão o Senhor que os resgatou. Vai haver isso, né? Mas Deus, no versículo 4, 2:4, vai dizer e vai mostrar a consequência. Ele vai mostrar que não poupou, como diz aqui na palavra. Deus não perdoou os anjos que pecaram, mas havendo lançado no inferno, os entregou às cadeias da escuridão, ficando reservado para o juízo. Se Deus não perdoou também ao mundo antigo, guardou Noé, que era justo, pregoeiro da justiça, com mais 7 pessoas, que foi a família de Noé. Deus também mostra no versículo 6 que ele condenou a superversão às cidades de Sodoma e Gomorra, reduzindo as cinzas e pondo para exemplo aos que estiverem vivendo de forma impiedosa. Aqui Deus ele nos traz a resposta para a consequência, né? Para o juízo que ele vai trazer para esses falsos profetas e para aqueles que não vivem a palavra na sua íntegra, palavra essa que deve ser cristocêntrica e que deve frutificar com virtudes que representam a Deus. Ele também vai dizer aqui Ló é justo, né? Foi um homem justo. E Deus, irmãos, ele livra o justo, né? Ele livra o justo de homens abomináveis. Ele livra o justo das perseguições, das coisas que estão tirando a paz dos justos, daqueles que verdadeiramente querem ouvir Deus, querem obedecer, querem viver a sua palavra. E ele mostra isso aqui através de Ló, porque Ló ele vivia ali em Sodoma e Gomorra, e ali havia muita prostituição,
alguns já conhecem a história. E Deus mostra que assim como aconteceu em Sodoma e Gomorra, vai trazer o juízo. Né? Transformou a cidade em fogo para aqueles que não o obedecem e vivem de formas desonrosas. E o 7 diz assim, né? E livrou o justo Ló, enfadado da vida dissoluta dos homens abomináveis. Porque esse justo, habitando entre eles, afligia todos os dias sua alma justa, pelo que via e ouvia sobre as suas obras injustas. Assim, amada igreja, assim sabe o Senhor livrar da tentação os piedosos e reservar os injustos para o dia do juízo, para serem castigados. Então, a busca pelo conhecimento nos traz esclarecimento. A busca pelo conhecimento da verdade de Jesus, das suas promessas, nos traz entendimento, discernimento para lidar com as pessoas que estão aí fora e que estão dentro da igreja também, porque essa carta aqui foi dirigida primeiramente para as pessoas da igreja. E não é diferente conosco. A arrumação de casa começa dentro da igreja. Então, no versículo 3, que é o nosso versículo, vamos estar adiantando, vai falar sobre a vinda. Ele mais uma vez vai estar lembrando aos irmãos, lembrando a amada igreja, né? Admoestando, referente à esperança que temos que ter. E como devemos caminhar ou aguardar a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. E uma das coisas é obedecer, outra coisa é se santificar, porque sem a santificação não vamos ver a Deus. Então, o processo de santificação é essencial para que possamos crescer no conhecimento e aguardar a vida do nosso Senhor Jesus Cristo. E ele vai dizer assim: amado, escrevo-vos agora esta segunda carta, em ambas as quais desperto com exaltação o vosso ânimo sincero, para que vos lembreis da palavra que primeiramente foram ditas pelos santos profetas, e do mandamento do Senhor e Salvador, mediante os vossos apóstolos. Saberemos primeiro isso, que nos últimos dias virão escarnecedores, andarão segundo as suas próprias concupiscências, e dizendo: onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permaneceram como desde o princípio da criação. Eles voluntariamente ignoraram isso, que pela palavra de Deus, desde já da antiguidade, existiam os céus e a terra, que foi tirada da água e do meio da água subsiste, pelas quais coisas pereceu o mundo de então, coberto com as águas do dilúvio. Mas o céu e a terra que agora existe, pela mesma palavra, se reserva como tesouro e se guardam para o fogo, até o dia do juízo e da perdição dos homens ímpios. Então aqui ele torna a nos fazer lembrar de tudo que os profetas disseram, de tudo que os apóstolos também ensinaram. Profecias já foram cumpridas, a gente já passou por profecias cumpridas, muitas ainda irão se cumprir. E pela palavra tudo se fez, desde o início tudo se criou, tudo se formou. E por essa mesma palavra que está aqui, o dia do juízo também chegará. E nós não podemos ficar leigos como os muitos falsos mestres aqui eram ignorantes em relação a isso. E não tinham conhecimento e distorciam a palavra. Mas, amados, não ignorem uma coisa, que um dia para o Senhor é como 1000 anos e 1000 anos como um dia. Outra coisa aqui, desde que nós entendemos como gente, né, as pessoas também falam: Jesus está voltando, Jesus vai voltar. Desde o início da minha caminhada, ou bem antes eu já via isso. E aí você tem que ter conhecimento para dar uma resposta. E a própria palavra, ela vai trazer essa resposta. Eu já acabei de ler. Porque ele diz aqui: onde está a promessa no 4, capítulo 3, versículo 4? Onde está a promessa da sua vinda? Mas Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Ele cumpre todas as suas promessas. E a igreja, ela precisa tomar posse, ela precisa buscar através do conhecimento e entender que essas promessas
elas vão ser concretizadas na vida daqueles que vão crer, que vão passar a conhecer e vão tomar posse. Porque não adianta conhecer e não tomar posse, não crer que vai ser realizado. Não crer que o Senhor, Ele vela pela sua palavra para que ela possa se cumprir. Nós precisamos crer nisso, independente da circunstância, da situação ou do estado que nós nos encontramos. E a resposta é essa, né, do 8. Não ignoreis uma coisa, amados. Como 1000 anos, não ignorei uma coisa. Que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Então, o nosso tempo não é o tempo de Deus. Então, igreja do Senhor, espera com paciência no Senhor. Amém? Porque Ele não tarda, não retarda, vai dizer no 9. A sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia. Sabe por quê? É tardia, sabe por quê? Porque Deus é longânimo, né? Ele é longânimo para comigo, para com você, para conosco. E Ele não quer que ninguém se perca, mas que todos alcancem, né? Esse conhecimento, essa salvação, essa paz que nós só temos por meio de Cristo Jesus, o seu Filho. Ele ainda nos faz lembrar no 10. Não esqueça, igreja. O dia do Senhor virá como ladrão, de noite, no qual os céus passarão com grande estrondo, e os elementos arderão, se desfalecerão, e a terra e as obras que nela há se queimarão. Olha aí o exemplo de Sodoma e Gomorra aqui de novo, mostrando como vai ser. Havendo, pois, que perecer todas essas coisas, que pessoas vos convencer, santos, trato e piedade. Ele está querendo dizer aqui o seguinte, que havendo, pois, de acontecer todas essas coisas que está aqui escrita na palavra, que Pedro está aqui nos fazendo lembrar, nós precisamos buscar conhecimento, santificação e viver de forma diligente, de forma que nós venhamos a nos apressar, com entendimento, com sabedoria, em fazer a obra, em buscar fazer as coisas para o Senhor com excelência. Porque como foi dito aqui no início, o princípio de toda sabedoria é o temor ao Senhor. No 12 ele vai continuar dizendo: aguardando e apressando-vos para a vinda do dia de Deus, em que os céus em fogo se desfarão e os elementos ardendo se fundirão. Mas nós, igreja do Senhor, segundo as suas promessas, aguardamos novos céus e nova terra, em que habita a justiça. Oh, glória, glória a Deus. Nós aguardamos novos céus e nova terra, onde habita a justiça de Deus. Somos peregrinos aqui. Não há justiça nessa vida, nessa terra. E eu lembro que nessa pandemia, né, muitos cristãos sem conhecimento, né, sem amadurecimento, sem ler a palavra, sem meditar, porque muitos podem vir à igreja e não ser convertido. Passamos por uma certa dificuldade, onde as pessoas sem conhecimento falavam assim. Muitos ficaram assim balançados, porque eu conversei com alguns, já é a vinda de Jesus, Jesus já está vindo, olha só o que está acontecendo. Aconteceu aquele problema também, naquela cidade onde faltou muitos oxigênio, e o povo acabou, se desesperou. E a única coisa que eu fiz é dizer, a palavra não diz isso, a palavra não diz que a volta de Jesus vai ser assim. Então, quando estamos buscando esse conhecimento, né, e vivendo pela fé, porque o justo viverá pela fé, nas promessas do Senhor, nós temos que permanecer firmes nas promessas de Jesus, e ler a sua palavra, para que possamos dar razão da nossa esperança, com sabedoria, com conhecimento e entendimento, porque essa palavra, com essa palavra nós vencemos qualquer coisa, né, qualquer tentação, qualquer provação. E vamos continuar lendo aqui. 14. Pelo que, amado... 14 não, 15. E tende por salvação a longanimidade do nosso Senhor, como também o nosso amado irmão Paulo vos escreveu, segundo a sabedoria que lhe foi dada, falando nisso com todas as suas epístolas, entre as quais há pontos difíceis de entender, que os indoutos e inconstantes torcem
igualmente as outras escrituras para a sua própria perdição. Nós temos que buscar entender que o Senhor é longânimo. Ele não veio ainda porque Ele quer que todos sejam alcançados. E ele cita aqui, Pedro, ele cita Paulo aqui, né? Ele fala sobre que tem algo nas cartas de Paulo que são difíceis de entender para aqueles que são ignorantes e fracos na fé, aqueles falsos mestres ali que estavam vivendo de maneira errada. E quando ao viver dessas formas, eles estavam procurando a sua própria destruição, porque disturbavam a palavra. Para quem é leigo como eles, né, que busca querer viver nas suas próprias corrupções, né, há coisas difíceis de entender, mas o Espírito Santo de Deus que mora dentro de mim e de você é que nos faz lembrar todas as coisas. Hoje, eu mais uma vez tive uma experiência com Deus, porque quando a gente para ler a palavra, ela é sobrenatural. Deus se manifesta, Deus se revela, porque o autor é vivo. Não é livro de história que você lê ali e larga lá, não. Às vezes, se você for escrever algo errado, ele faz assim, alerta você e traz assim: minha filha, vem cá, é aqui nesse lugar aqui. Eu digo: Senhor, muito obrigada, porque essa palavra é sobrenatural. E Deus, Ele fala, irmãos, Ele fala. Não dá medo não, porque a gente que já tem conhecimento sabe que é Deus, sabe que é o Espírito Santo de Deus nos mostrando. Porque eu tenho um medo tremendo. O temor ao Senhor é isso, é obedecer, procurar conhecer mesmo as Escrituras de forma cristocêntrica, para que a gente não venha cometer heresias. Meu maior medo é cometer uma heresia. Eu tenho medo, eu fico. E hoje quase, não era que era heresia, mas eu ia trazer uma correlação, que eu troquei os irmãos. Troquei Pedro por André. Do Pedro, ele veio a conhecer Jesus, depois de André, que foi André que levou. Aí eu ia trocar. Mas o próprio Deus, o Espírito Santo, Ele nos mostra, Ele nos ensina. Por isso que Pedro, ele buscou esse conhecimento, sabendo que as pessoas achavam que ele era leigo, que ele não tinha muito conhecimento, mas o maior conhecimento que é necessário para nós, acima de todas as coisas, material ou conhecimento teológico ou profissional, é na palavra. Porque é ela que vai nos fazer permanecer. E essa palavra, eu também vou correlacionar, estou terminando, ela vence tentação. E aí a gente lembra, é um texto muito conhecido, vamos lá, que eu vou encerrar, já estou para encerrar, em Mateus 4:4. Essa palavra, ela vence tentação. Então, tudo que vocês buscar através do conhecimento da palavra de Deus, vocês vão encontrar para lidar com todas as adversidades da vida. Vocês vão achar na palavra, que vai falar sobre a tentação de Jesus. 4, não vou ler todo não, mas os irmãos aí já sabem mais ou menos, né? Que Jesus, ele jejuma 40 dias e depois ele é levado ao deserto. E quantos de nós não somos levados ao deserto, né, irmãos? Quantos de nós não já passamos por esse deserto? Mas uma coisa é certa, vencendo, assim como Jesus venceu por meio da palavra. E o 4:4 diz assim, Mateus 4:4. Ai, que eu vou tocar. Aqui. Diz assim: ele, porém, respondeu e disse, ali é quando ele é levado, e Satanás, o diabo, ele tenta Jesus. Ele, porém, respondendo, disse, Jesus, né, depois da tentação, quando ele diz assim, a partir do 3, e chegando a ele o tentador, disse, se tu és o Filho de Deus, manda essas pedras se tornarem pães. Aí vem a palavra, a própria palavra, a ação, que é Jesus. Ele é a palavra, ele é a ação. Porém, ele respondeu e disse, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus, né? Então, viver nem só da palavra de Deus, né, para o homem, vai além da necessidade do pão material, né, do pão físico. Vai muito além.
É por isso que é necessário estar lembrando da palavra. A tua palavra escondi, guardada no meu coração, para não pecar contra ti. E no 10 ainda vai dizer 4:10. 4:9. E disse-lhe: tudo isso te darei, se prostrado me adorares. O diabo falando com Jesus, né? Tentando Jesus. Aí então Jesus disse: vai-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele servirás. Mais uma vez, palavra contra a tentação, contra o inimigo, passando pelo deserto. Palavra. A palavra, ela tem poder. E há uma necessidade de conhecer essa palavra, que é uma ferramenta para nós, é uma arma para nós, né? A palavra de Deus é o escudo. E tudo que vem vai ter que passar pelo nosso bom pastor primeiro, né? Que cuida de nós que somos suas ovelhas. Amém, queridos? E para encerrar, eu vou voltar lá para 2 Pedro. De novo, que está lá, 3. 2 Pedro 3. A gente vai agora por 17. Vós, portanto, amados, sabendo isto, de antemão, guardai-vos, de que pelo engano dos homens abomináveis sejais juntamente arrebatados e descaiais da vossa firmeza. Antes, crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja dada glória, assim agora, como no dia da eternidade. Amém. Amém? Que Deus em Cristo vos abençoe e aplique essa palavra no coração de vocês. Porque certamente vocês vão vencer, como Jesus venceu e vem vencendo Jesus, por meio dessa palavra. Vamos ficar de pé e vamos orar. Glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao Espírito Santo de Deus, que nos conduziu nesta noite através da sua boa palavra. Palavra essa que quando guardamos no nosso coração não pecamos contra ti. Palavra essa desde o Antigo Testamento, quando diz que se nós ouvirmos a voz do Senhor, os seus mandamentos, nós teremos vida. E é uma vida não somente aqui terrena não, Pai, física, mas vida eterna contigo. Obrigado, Senhor, porque as suas promessas, elas se cumprem. Obrigado porque tu vela pela sua palavra. Obrigado porque o Senhor não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Tudo vai se cumprir. Eu creio. A tua igreja está aqui esta noite porque crê. Se assim não fosse, não estaria. Ela crê no Pai, no Filho, no Espírito Santo, na morte e na ressurreição de Cristo, o nosso Redentor, o nosso bom pastor. Obrigado, Senhor. Continua nos dando sabedoria. Continua nos dando conhecimento, falando conosco através da tua palavra. Ela é viva, ela é eficaz, e o Senhor já deu prova disso. Ó Deus, obrigado, porque o sobrenatural está em buscar conhecer o Senhor, ler a tua palavra, ter experiência contigo, andar conectados contigo, para assim frutificar. Obrigado, Pai. Não tenho palavras para agradecer. Obrigado. Leva o teu povo em paz para os lares, para as suas casas. Abençoa cada família aqui representada. Cada família aqui está debaixo da tua proteção. Porque a tua palavra nos ensina que quando nós cuidamos daqueles que são seus, o Senhor cuida dos nossos. Obrigado pelo livramento do meu netinho Christian. Essa palavra se cumpriu sim, quando disse que cuide dos meus, que eu cuido dos seus, que dos seus cuido eu. Obrigado, Senhor. Gratidão, gratidão por tudo, em nome de Jesus, amém e graças a Deus. Após a oração silenciosa, os irmãos podem estar assim se despedindo.